uma convidada super especial, uma convidada, uma parceira, uma amiga, que é a Rosana Tourneur. Ela é nutricionista. O tema de hoje, mais do que nunca, assim como os demais, ele é amplamente atual, porque a gente está falando sobre uma coisa que para a gente é um pilar, né? Uma coisa não, uma situação que é um pilar, que é a nutrição. Né? A nutrição, assim como a atividade física, a parte mental, a parte emocional da gente, é de ampla importância para aquilo que a Foco Saúde está se prontificando cada vez a fazer mais, que é promoção da saúde das pessoas. E através de quê? Através de boas informações, através de pessoas que falam com informações de qualidade e respaldo. Então, desde segunda-feira, a gente trouxe a doutora Renata, o Murilo, a Sabrina. Ontem a gente teve a Marcela e a Thaisa. Hoje a gente tem a Rosana agora aqui nesse primeiro momento com a gente. E depois a gente vai ter a Inês junto com o Fernando. Então, antes de mais nada, muito obrigado a todos vocês que estão palestrando com a gente, estão compartilhando o conteúdo. Lembrando, para quem quiser e ainda não tenha feito a inscrição e está acompanhando as nossas palestras lá pelo nosso canal do YouTube ou pelas aulas que estão acontecendo no Instagram às terças e quintas, faz o seguinte, vai lá no nosso Instagram, clica no link da bio e preenche o cadastro para você poder receber todas as informações e não só isso. Receber o PDF da Rosana que ela preparou especial para todo mundo que tiver inscrito, para todo mundo que estiver participando e todos os outros materiais. E lembrando que as pessoas que vão participar dos nossos sorteios, que vão acontecer na sexta-feira, tá? Sexta-feira vão ter duas palestras especiais comigo, com o Fernando e com o Ciro, que é um outro convidado nosso, e é nessas palestras que os sorteios vão acontecer. Então tem que acompanhar a semana inteira, participar, se inscrever e estar lá com a gente. Então, Rô, antes de mais nada, seja muito bem-vinda mais uma vez, parceiraça nossa aqui da Foco Saúde nas lives aí durante essa quarentena toda. Cara, a bola tá contigo. O tema é nutrição em linhas gerais e nutrição no momento que eu diria, Rô, desafiador da nossa sociedade, né? A gente mais ansioso, a gente mais estressado, a gente mais preocupado. Mas vamos falar de notícia boa? A gente também buscando mais felicidade, a gente buscando mais amor, a gente buscando mais exercício, a gente buscando se alimentar melhor e aí sim, no final das contas, ter a bendita da qualidade de vida e do bem-estar. Então, seja muito bem-vindo, a gente vai estar aqui nesse bate-bola, estou junto com você, qualquer coisa que precisar. Última coisa, pessoal que já está com a gente lá no nosso canal do YouTube, deixa eu pedir duas coisas que são importantes. A primeira, pergunta muito, comenta, compartilha e curte o vídeo. E a segunda, se você puder indicar esse vídeo e mandar para amigos, tem uma dica muito bacana, Rô, que eu aprendi ontem. Olha essa. Você vai lá no link compartilhar, você clica e manda para o WhatsApp de um grupo de pessoas. Porque o que é bacana disso tudo que a gente está fazendo? Promover saúde. Com conteúdo. Poxa, e conteúdo, diga-se de passagem, tá? As 4 pessoas que passaram por aqui trouxeram conteúdos maravilhosos e conteúdos que a gente gosta muito, que é baseado em ciência. E eu já dei uma olhadinha na sua apresentação, tem ciência lá. Então, gente, vamos lembrar de uma coisa? Tem que ter base científica. Tem muita gente opinando muita coisa em rede social sem poder estar falando. Poder que eu digo é ter base científica. A pessoa não precisa ser formada em educação física para falar de educação física, não é isso? Mas precisa ter o respaldo científico para informar ao público informação de qualidade. Então, os nossos especialistas e parceiros estão dando show de bola nisso. Então, vamos compartilhar lá pelo WhatsApp, que é o melhor canal de compartilhamento. E aí não é compartilhar fake news, né, gente? É compartilhar a qualidade. Melhor do que fake news, que a gente compartilha às vezes sem saber. Então, Rô, seja muito bem-vinda. Agradecer ao meu sócio que está ajudando a gente nesse processo como todo, Fernando. Time todo reunido. Está contigo aí, vamos com tudo. Qualquer coisa, dividimos. Obrigada. Boa noite a todo mundo que está aqui acompanhando. Obrigada, Antônio. Obrigada, Fernando, pelo convite, né? É sempre um prazer estar aí com vocês. A gente já fez bastante live, né, nesse período da quarentena. É como se vocês já fizessem parte da família, né? Que eu estou vendo vocês com uma grande frequência, isso é ótimo. Então, para quem não me conhece, né? Acho que eu tenho que começar aqui me apresentando. Eu sou Rosana Tourneur, sou nutricionista, formada há 10 anos. Esse mês completei uma década vivendo a nutrição. Somar com 4 anos de faculdade, já são 14, eu tenho 32, metade da minha vida praticamente eu falo de nutrição, né? Estudo sobre. Eu sou especialista, né, em nutrição esportiva, em nutrição em pediatria, em nutrição clínica também, né? Então tenho 3 pós-graduações, estou no caminho do mestrado, sou aluna
Ouvinte e aluna pesquisadora do INC, que é o Instituto Nacional de Cardiologia. Como o Antônio falou, a gente está sempre buscando estudar e está sempre buscando estar baseado em evidências, né? Evidências científicas para a gente poder falar. Querendo ou não, a gente é um promotor da saúde e o que a gente fala as pessoas levam muito a sério, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a nossa fala. Então a gente tem que estar sempre respaldado, né? Posso já começar o tema? Posso já começar a falar? Vai com tudo. Então vamos lá. Qualquer coisa, se você quiser acrescentar, fica à vontade, tá? Já Deixa eu comigo, a gente vai compartilhar nesse aqui. bate-bola. E já te antecipando, a turma tá lá cumprimentando, dando boa noite, curtindo, então tá todo mundo interagindo. Vindo qualquer pergunta, eu divido aqui com você e a gente vai junto. Tá, você tá vendo a minha tela? Eu tô vendo a tua tela, só tem que colocar a apresentação lá embaixo, no botãozinho de apresentação. Não foi pelo F5. Onde é que tá o de apresentação? Aí. Esse aqui? Uhum. O F5 não foi. Vê se abriu. Clicou? Tá aí. Cliquei. Foi? Maravilha, Rô. Vamos com tudo. Então vamos começar, né? As perguntas você vai me falando. Se eu estiver falando rápido, você também me avisa, eu me empolgo. E às vezes sai um pouquinho rápido também. Então vamos lá. O tema da aula de hoje, né, enfim, da conversa aqui do bate-papo, é organizando a alimentação na nova rotina, né? Nova rotina porque todos nós estamos nos adaptando a esse novo recomeço, tanto da vida presencial, né, da vida de fora, como a vida dentro de casa, mas principalmente para a nossa rotina que a gente ainda está em quarentena e a gente tem que tentar ao máximo, né, ficar da forma que for possível ainda. Então, como se manter saudável, né, nesse novo normal, né? Como a gente consegue se adaptar os nossos hábitos estando em casa. Então, essa é a proposta, vamos falar um pouquinho sobre. Eu trouxe uma foto, tá? Uma foto mais clichê, assim, mostrando que ela relata, eu acho que como a gente começou, principalmente também, né? A quarentena a gente ficou muito assustado, né? Eu acredito que todos nós passamos por isso, né? Por essa dúvida, né? Do que está acontecendo, né? Quando isso vai passar. E aí, quando a gente está em casa, a gente associa também um momento de relaxamento, né? Um momento de, estou em casa, né? Vou deitar no sofá, vou descansar. E isso associa, né, geralmente, mais vezes, a um alimento industrializado, né? Algum alimento que dê essa sensação de prazer para a gente, né? E o biscoito, por exemplo, é um alimento que dá essa sensação. Ele é prático, gostoso, né? Tem na composição ali justamente ingredientes para que façam a gente ficar cada vez mais viciados. E aí ele causa essa sensação de prazer, de bem-estar. Então, quando a gente está em casa, quando a gente está de folga um dia ou dois, ok, né? Mas se a gente pensar que a gente já passou de 4 meses de quarentena e se a gente ficar largado no sofá, né, sem se preocupar com o que a gente está ingerindo, como está sendo a nossa alimentação, eu acho que fica um pisca-alerta ali para gente, né? Eu acho que no início a gente podia até ficar em dúvida de como a gente ia fazer, respirar fundo para esperar primeiro as coisas acalmarem um pouquinho, né? E está sendo ainda muito preocupante e triste o que a gente está passando. Mas é esse estalo que a gente tem que pensar, né? Já são mais de 4 meses de quarentena, né? O que eu vou fazer com esse período, né? O que eu fiz já foi também. Não adianta a gente ficar pensando no que já foi feito. Mas e o que agora eu posso fazer para melhorar, né? A gente já está em casa, a gente quer qualidade de vida, né? A gente já está vendo todo dia nas notícias, né? Em relação ao Covid, em relação às pessoas do grupo de risco, né? Então a gente pode conseguir melhorar e a gente pode conseguir melhorar esse período que a gente está em casa. E vou falar aqui um pouquinho como eu posso dar algumas orientações, né? Mas antes disso, queria mostrar para vocês, né? Esse foi um estudo, isso foi uma notícia, né? Foi publicado, né? Por um site. E aí eles comentam, né? Nesse estudo, né? O estudo mostra principais mudanças na alimentação durante a quarentena, né? E aí eu fiquei interessada em saber quais eram esses novos hábitos, o que tinha ou não mudado para trazer para vocês, né? Até para saber, né? Se vocês também sentiram isso em casa, tá? Isso eu tô falando não é como se eu fosse uma pessoa 100% só porque eu sou nutri, eu também não como meu doce. Claro que eu como, eu também oscilei nesse período, tá? Fique claro. Eu também tive meus momentos de querer comer um pacote de biscoito, e sim, mas por que eu tava querendo comer aquele pacote de biscoito, né? Eu acho que a gente tem que sempre tentar analisar o que a gente está tentando tampar, se a frequência daquele alimento está sendo muito grande na sua vida, né? Então, acho que a gente tem que parar agora. Se a gente não parou antes, tentar parar agora para começar a refletir, né? E aí, nesse estudo,
só para vocês acompanharem, eles mostram o que eu já imaginava, né? Que aumentaram o consumo de chocolates, bolos e doces, só que feitos em casa. Ok. Aí vocês vão perguntar assim, mas a Nutri fala que é melhor fazer em casa do que comprar pronto. Verdade. Só que nem sempre que a gente, né? É verdade, tem que falar. É verdade, é mais saudável. Só que, assim, nem sempre o que você vai fazer em casa é um alimento mais saudável, né? Então, ou seja, as famílias foram para a cozinha, né? Aumentaram, foram cozinhar com a família em si ou sozinhos, mas foram fazer doces, foram fazer alimentos que dão essa sensação, né? E aí a gente faz um link, né? Por que eu vou querer fazer um brigadeiro? Por que eu vou querer fazer um bolo de chocolate? Porque o chocolate vai me dar uma sensação de prazer. E aí pode ser meu único prazer, pode ser minha única sensação positiva daquele dia. E a gente entende. Só que o problema é se eu vou fazer esse bolo hoje, amanhã, depois, e como vai ser a consequência disso se eu não tenho um cuidado com a minha alimentação, se eu não pratico atividade física, um conjunto de fatores, né? E aí o que me chamou a atenção também é que aumentou o consumo de chocolate e doces e diminuiu o consumo de salgadinhos. Então, ou seja, todo mundo mesmo estava mais alucinado e sentindo a necessidade de consumir doce, porque não foram os alimentos salgados que aumentaram, né? Nem coxinha, nada disso, foram os doces. E uma outra coisa desse estudo também que me chamou a atenção foi que aumentou a preocupação pela pele. As pessoas ficaram mais preocupadas na quarentena na qualidade da pele, como está a saúde da pele, né? Então, assim, me chamou a atenção. Por que será? Aí eu faço um outro link, né? Porque se eu estou comendo alimentos que são mais gordurosos, se eu não estou me cuidando, né? Se eu não estou fazendo atividade física, se eu não estou tendo uma alimentação saudável, é assim, mais fácil, né? Que a pele, ela tenha também uma piora na qualidade, né? Que tenha um aumento de acne. Então, aí já entra numa outra questão que, lógico, vai preocupar a gente, né? A gente está em casa, mas a gente também ainda está se preocupando com a aparência, se cuidar. E aí eu achei interessante essa questão que fez essa... Achei curioso, né? Essa questão. Pode falar. Sabe duas coisas bacanas que você trouxe aqui? A gente já conversou em diversas lives, mas acho que foi a primeira vez que você levantou esse assunto dessa maneira. Olha que vê se faz sentido para você, que eu acho que vai fazer muito sentido para a nossa audiência e está me dando até uma ideia futura aqui, mas eu não posso contar não, porque eu vou ter que dividir com o Fernando antes. Mas olha só, veja se faz sentido. O que é mais prático para a pessoa fazer? O brigadeiro ou a coxinha? O brigadeiro, concorda? É muito mais rápido de lá. É prático, imediato. E, em tese, até onde eu sei, o açúcar ele vem muito mais como um agente de causar uma sensação de bem-estar e uma sensação de prazer, do que o alimento salgado. Em geral, Sim. Isso funciona muito, né? E aí tem um outro aspecto que me chama muito a atenção, que você é professora, né? Atua em escola, formação de crianças e novos adultos, vamos colocar assim. E Sim, dentro sou da educadora nutricional. E dentro dessa linha, tem uma coisa que me chamou a atenção nas outras lives, que faz ponte exatamente com o que a gente está falando, que é o seguinte: você ensinava as crianças a fazer o alimento, a preparar o alimento, a escolher o alimento, a se relacionar com o alimento. E aí tem uma coisa que eu e o Fernando, a gente é muito preocupado para fazer a conexão total, que é o seguinte: as pessoas têm pouca ou nenhuma informação sobre como se exercitar, como se alimentar e como ter ou utilizar o seu dinheiro. E aí um outro aspecto que é tempo. E olha que bacana. Renata Murilo, meu Deus, fugiu, Sabrina e Marcela, sem a gente combinar, todo mundo falou que o ser humano precisava olhar para dentro de novo, melhorar a gestão de tempo, melhorar conhecimento sobre saúde, informações para poder se transformar. Esses dados que você traz agora refletem mais uma vez a nossa ausência de conhecimento para as nossas escolhas. Porque eu não vejo problema em comer brigadeiro, já digo logo de cara, comi. Porém... Sim, eu também. Porém, eu saber o porquê e fazer uma escolha pensada que se justifique, inclusive porque eu estou um pouco ansioso e hoje eu quero comer, mas isso dentro de uma medida... Faz sentido. O ponto é você não saber o porquê que você está fazendo, construir isso como um hábito negativo e aí gerar todos esses problemas. Porque assim, a pandemia aumentou o número de sedentários, aumentou o número de obesos, aumentou as pessoas que morrem, em tese, muitas delas, infelizmente,
estão morrendo correlacionadas a problemas de obesidade, entre outros, que estão correlacionados a uma má nutrição e ausência de exercício e atividade física. Para mim, está tudo no mesmo pacote. O que você acha disso? Eu super concordo, né? É justamente isso, né? Eu sempre, quando a pessoa, enfim, me procura, qualquer paciente meu que chega para mim e fala assim, mas Rosana, isso não engorda? Eu falo, gente, por favor, não vamos entrar nessa questão do que engorda e o que não engorda, pelo amor de Deus, senão a gente vai ficar louco. Se você comer uma penca de banana, você vai engordar. Se você comer uma penca de brócolis, você vai engordar. É muito confuso, as pessoas buscam como se quisessem achar um vilão e uma fórmula mágica, né? Porque não querem justamente, né, ter trabalho, mas assim, se a gente tem tempo para se dedicar ao trabalho, se a gente tem tempo de se dedicar à família, a gente tem tempo para tudo. Mas é como se a gente não quisesse se olhar e não quisesse cuidar do nosso principal bem, né? Que é o nosso corpo, né? Então, ou seja, o alimento, a gente tem que ficar bem consciente que é para nutrir o nosso corpo. Ok, é óbvio que a gente vai comer de tudo. Eu sempre falo isso. Não existe, eu não gosto de trabalhar com a ideia de dieta. Eu gosto de trabalhar com a ideia de reeducação alimentar, de alimentação saudável num todo. Porque o alimento saudável ele é gostoso. É isso que as pessoas precisam entender. Que eu vou comer brigadeiro? Vou. Eu vou ter uma refeição livre? Vou. Mas eu também posso intercalar. Se o doce é tão importante para mim, por que eu não faço uma opção desse doce mais saudável e eu como com mais frequência? Sabe? Por que eu não utilizo de uma forma, vou fazer uma atividade física, por que eu não penso num pré-treino que possa ter uma fonte de um docinho, que já que eu tenho uma vontade maior pelo doce, e pronto, sabe? A pessoa vai gastar. Então, assim, é muito individual, claro, né? A gente sabe que cada um, né, está vivendo uma situação, enfim, e vive também, até antes da pandemia, né? Mas esse estudo, ele mostra pra gente que é isso. As pessoas, quando começaram a quarentena, esse estudo não é desse mês, foi do mês passado, e ele mostra justamente que as pessoas falaram assim, começou a quarentena, eu vou deixar a alimentação saudável para depois, tipo, não preciso me preocupar com isso agora. Só que assim, você liga o jornal e aí você tá lá vendo a notícia, né, que enfim, em relação ao Covid, e vendo vários fatores de risco que estão associados à alimentação e saúde. Então, por que eu vou deixar para depois, sabe? Eu sei que é difícil sair da zona de conforto para todos nós. Não vou dizer que para mim também está sendo uma maravilha, ficar só, eu já tenho que treinar. Às vezes eu também tenho preguiça, tipo, eu não quero treinar também, né? É normal, como às vezes eu também quero comer uma besteira. Mas assim, a gente tem que parar para pensar como a gente está cuidando do nosso corpo, e se está sendo com uma frequência grande, e parar um pouco e falar assim, olha, eu tenho que cuidar da minha saúde, porque eu quero viver bem. Não é nem assim, porque eu quero com certeza chegar aos 100 anos. Quero, mas assim, quero chegar bem, sabe? Quero viver bem, sem depender de ajuda para fazer as coisas básicas, né? Sem ter uma doença crônica, ter diabetes, ter, enfim, uma doença que vai me fazer tomar remédio. Enfim, então acho que vale uma reflexão, a gente se olhar, a gente se gostar, né? E falar assim, olha, eu quero, enfim, melhorar a minha alimentação porque eu quero ter qualidade de vida e quero fazer exercício e preciso fazer. Então, às vezes, eu acho que a pessoa, né, eu acho que às vezes a pessoa fica muito presa porque, mas tem remédio para isso, tem remédio para aquilo. Não tem, ninguém morre disso, né? Aquela frase clichê. Mas as pessoas morrem disso, né? Tipo, são doenças, né? Que são super possíveis de ser tratadas. E eu prefiro muito mais evitar do que remediar, né? Então, acho que é muito melhor a gente se cuidar, a gente ter esse cuidado de estar promovendo a saúde, buscando melhorar, mas sem fanatismo, sem aquela questão de que, jamais eu vou comer uma barra de chocolate. Mas, assim, gente, tem necessidade de comer a barra toda, sabe? Será que um pedaço não vai te deixar satisfeito? O açúcar já está comparado, né? Já está mais que comprovado. É uma droga, né, mesmo, né? Causa a mesma dependência. Se você diminuir o consumo, se você ficar alguns dias sem consumir o açúcar, você vai ver a diferença. No início é muito difícil, mas depois vocês percebem. Enfim, deixa eu dar sequência aqui, né? Mas desse estudo, então, o que chamou a atenção foram esses tópicos que eu falei, e por último, essa questão que as pessoas deixaram a alimentação saudável para depois, inclusive atividade física, claro, né? Para que vai fazer atividade física na quarentena, né? Não tem necessidade nenhuma. Foi meio isso que as pessoas pensaram, né? Só que as pessoas pensaram, talvez, que fosse durar pouco, né? Mas são mais de 4 meses. E aí você pensa, o que esses 4 meses, mas assim, lembrando, não são só 4 meses, né? A vacina ainda está sendo estudada, vai ser demorada para ser, né, aprovada, e quando for aprovada não vai ser tão fácil, não vai ter para todo mundo, tipo, amanhã a vacina, né? Então, enfim, vai demorar bastante isso. Então, a gente tem que pensar, o que isso vai acarretar na nossa saúde, né? O que isso a longo prazo vai causar para a gente? E, pelo menos eu penso assim, gostaria que as pessoas pelo menos causassem essa reflexão.
Eu trouxe um artigo, né, que foi lançado no PubMed. O PubMed é uma página mega conhecida e respeitada em relação a artigos científicos mundiais, né? Todos os artigos de boa qualidade são publicados aqui. E aí ele fala justamente isso, né? O efeito, né, da quarentena em risco cardiovascular, né? E aí a gente volta na tecla que o Covid também vai causar efeitos nas doenças, né? Vai causar pioras no risco cardiovascular. Só que doenças crônicas também são fatores de risco. Ou seja, né, se você tem um fator de risco, você tem mais propensão de ter uma piora, enfim, de ter um quadro mais difícil de ser tratado do Covid. Mas mesmo que você não tenha hoje, se você não está se cuidando, se o Covid ficar mais, sei lá, um ano aí nas nossas vidas, você pode ter pelo estilo de vida que você escolheu ter na quarentena. E nesse artigo, eles falam justamente disso, né, em relação a como mudou o estilo de vida das pessoas. Porque a gente também tem que fazer uma ressalva, né, que tem uma diferença também que aconteceu, além de alimentação, isso que a gente está falando. Eu vou falar até de mim, né? Eu não trabalho sentada todo dia. Eu não fico sentada horas num computador só sentada. Jamais, jamais. Meu trabalho não é assim. Então, eu corro de um lado para o outro, eu subo dessa escada, eu me locomovo. Então, se você parar para pensar que até isso diminuiu na nossa rotina, então o efeito pode ser enorme. Nesse artigo, eles até falam que os efeitos podem ser tão sérios, e como já estão sendo, né? Que as pessoas já estão observando, fazendo até um exame de sangue, fazendo testes, avaliação física, né? Alguma avaliação simples, né? Que a quarentena já afetou, né? E aí, é lógico, né? Afeta outras questões também, né? O artigo fala sobre saúde mental, né? Como a atividade física ela pode ser um promovedor, né? Digamos assim, de melhorar a sua saúde mental. Então, como isso também é importante, principalmente agora, nesse momento que a gente vive ainda isolado, né? E como, quando passar a pandemia, como a gente vai precisar fazer uma ação global, sabe? Fazer alguma coisa para que a gente consiga tratar as pessoas que realmente ficaram muito abaladas, né, em relação à quarentena, né? Então, a gente já tinha uma ideia de que ia subir, por exemplo, né? Daqui a alguns anos vamos ter muito mais número de obesos do que a gente tem hoje em dia, isso para várias doenças crônicas, né? Só que assim, vai aumentar muito mais em relação à quarentena, né? Então, é só para a gente ficar aqui mais uma vez, né, baseado numa evidência científica, né, o quanto a gente tem que se cuidar, o quanto que é importante a gente parar agora, mesmo que antes a gente não conseguiu ter esse cuidado todo, refletir o que é possível fazer para melhorar, né? Vamos sair dessa zona que a gente está de conforto, né? Vamos buscar a qualidade de vida. E aí eu trouxe o artigo para isso. E aí a gente entra na questão de como já colocar isso na prática, né? Como criando uma nova rotina, né? Como isso a gente pode fazer para que a gente consiga, no atual momento que a gente está vivendo, melhorar, né? Eu coloquei alguns tópicos, né? Estabelecer horários para dormir e acordar. Aí todo mundo vai falar, mas já, Rosana, poxa, eu tô de quarentena, né? Às vezes, sei lá, a pessoa não tá nem trabalhando, né? E aí entra numa outra questão. Mas se você não tem horário para dormir e acordar, pelo menos um horário médio, né? No sentido que você tem que ter pelo menos, no mínimo, 6 horas de sono, né? Pensando num bom horário, 8. Mas, enfim, que você tenha pelo menos uma boa noite de sono. O sono é importante para N coisas, né? Muitas pessoas buscam a gente por emagrecimento, né? Se a pessoa não dorme, isso já é um fator que vai dificultar esse emagrecimento da pessoa, né? Fora estresse, fora questões mais relacionadas também à saúde. Então, o sono, ele é muito importante, mesmo que você não consiga dormir todo dia no mesmo horário, mas que você se programe para deitar, pelo menos naquele horário mais ou menos que você está acostumado, estabeleça um limite máximo para não ultrapassar, né? Começar o dia com um bom café da manhã, né? Ter um momento seu de refeição, ter um momento que você vai ter seu de se cuidar. Não é importante não pular tantas refeições. Claro que se você tiver alguma estratégia, se você estiver sendo acompanhado por um profissional e você tiver uma outra estratégia, ok, né? Estou falando para as pessoas, geralmente, no modo geral, começar o dia tomando café da manhã é muito importante. Ativar o modo trabalho. Por que eu coloco isso sempre, né? Porque ativar o modo trabalho, você está de pijama, né? Não que você não possa passar um dia de pijama. Só que quando você está com uma roupa de dormir, isso já tende você a ter mais preguiça, né? Você está naquela questão de, eu tô em casa, tô com meu pijaminha. É como se você não entendesse que você está trabalhando, que a sua vida está
fluindo, né? Que os dias estão passando. Então, ativa o modo trabalho, né? Eu estabeleço um horário para que você ative esse modo, né? Muda de roupa, tomar um banho. Manter os horários fixos para alimentação, porque tem muita gente oscilando, né? Tem pessoas que estão, tipo, almoçando 4, 5 horas da tarde, aí lancham, aí jantam quase meia-noite. Isso é uma questão cronológica. Saiu certo. Em relação à questão dos horários, né? Não faz bem você jantar muito tarde. Se você comer uma comida pesada, como é que você vai dormir, sabe? Isso vai ser acumulado em você. Então, os horários das refeições, pelo menos manter uns horários estabelecidos, né? Não pular as refeições, organizar seu tempo, né? De trabalho, de lazer. Também não adianta você querer trabalhar 24 horas por dia, todos os dias, e não ter um momento de descanso. Isso não é saúde para ninguém, né? Estabelecer um limite de tela, isso é quase impossível, eu sei. Eu também estou com muito tempo de tela hoje em dia, mas é importante você estabelecer um limite, entendeu? Fazer uma outra coisa, ler um livro, ouvir uma música, né? E principalmente se for perto do horário de você dormir, né? A tela, a luz da tela atrapalha muito, né? Principalmente quem tem insônia, não faz bem, né? É bom você dar um tempo antes de você deitar. Manter sua atividade física em dia, né? Eu sei que talvez não seja possível da mesma intensidade que você fazia, sei lá, às vezes você preferia fazer uma outra atividade, não está podendo agora. Mas tem várias fórmulas, né, Antônio? A gente está falando aqui de promoção de saúde, a Foco Saúde tem vários, então não tem desculpa para não fazer atividade física em casa. Questão da água, estamos aqui com a nossa, né? Então, por favor, não esqueçam de beber água. A gente está do lado do filtro e eu fico chocada como as pessoas não bebem água. As pessoas não lembram. Falam para mim que no trabalho lembrava. Aí volta a rotina. Ah, não, Rosana, eu só bebo água em casa. Tem alguma coisa aí que não está batendo, né? Na realidade, as pessoas esquecem completamente da água. E a água é a base para o nosso combustível, né? A gente precisa de água. E às vezes, como eu falo sempre, a gente não está com fome. A gente está desidratado, né? Ou uma fome emocional, que talvez se você tome um copo de água, você vai dar uma amenizada e vai perceber que nem era fome, era uma ansiedade, era alguma coisa que estava fazendo com que você achasse que você estava com fome, e aí você acaba beliscando mais. Cuidar da saúde mental, por favor, é importante. Todo mundo devia fazer terapia. Enfim, né? As pessoas ainda têm um certo preconceito, né? Meus amigos psicólogos, meu terapeuta, eu faço terapia, e eu sempre tento divulgar que eu faço terapia. Eu escuto, às vezes, uma pergunta do tipo, mas por que você faz terapia? E aí, né, eu explico para a pessoa que todos nós deveríamos ter alguém, né, para a gente conversar. Mesmo que se você não possa ter um terapeuta no momento, que você tenha um amigo, alguém que te escute, faça uma chamada de vídeo, sabe? Para ter o contato com uma outra pessoa, é importante, né? E observar o funcionamento do seu hábito intestinal, né? O intestino é importantíssimo e às vezes quando você está comendo, não tendo uma alimentação muito saudável, não bebe água, não faz atividade física, seu intestino também não funciona bem. E isso é um dificultador para várias coisas, inclusive para o emagrecimento também. E para a saúde, né? Independente se você quer emagrecer ou não. Estou falando muito rápido, Antônio? Tá tudo bem? Não, maravilha, perfeito. Então, tá. O pessoal tá adorando aqui, tá? Só elogio. Que bom. Então tá, porque eu gesticulo também, eu me empolgo. Então, continuando, né? Agora pensando em como organizar, como tentar ter uma alimentação saudável, né? Nessa nova rotina. E aí o que eu sempre falo para todo mundo, né? Do meu público infantil, a qualquer pessoa que me procura pensando em alimentação. Gente, comida de verdade, por favor. A primeira regra é dieta, isso engorda, isso não engorda. Comida de verdade. Arroz, feijão, legumes, verduras, né? Todos os grãos. Quem come carne, uma proteína de boa qualidade, uma proteína vegetal. As frutas, oleaginosas, castanhas, a gente tem um infinito de coisas. Então, não tem por que a gente não comer comida de verdade, né? E aí as pessoas falam assim para mim, mas eu não tenho tempo de cozinhar, Rosana. Como é que você quer que, né, eu siga esse planejamento seu? A gente está em casa. E aí a pessoa ainda continua para mim, mas eu ainda não tenho tempo. Eu falei assim, mas espera aí, a gente ganhou uma coisa na quarentena, né? A gente não precisa se deslocar para o trabalho, né? Então, algum tempo você ganhou nesse período, né? Então, assim, é o que a gente está dando prioridade, né? No momento, né? É o momento que a gente está em casa, então vamos cozinhar, vamos conhecer mais os alimentos, até para saber o que você gosta. Às vezes você não gosta de uma preparação feita por uma outra pessoa. Às vezes você conhecendo, provando, colocando a mão na massa. Isso principalmente também para quem tem criança, adolescente em casa. Leva eles para a cozinha,
deixa eles se sujarem, tudo bem. Depois ensina a limpar, que isso também faz parte, gente. Eles também têm que limpar. Coloca eles para participarem de tudo, para conhecerem e fazerem novas receitas, né? Da mesma forma que eles amam biscoito X, um biscoito recheado, a gente pode fazer um biscoito em casa e eles vão adorar, vão gostar muito disso. Consumir menos, né? Comprar menos industrializado. Eu sempre falo, se você tem na sua despensa, se você tem na sua geladeira, na hora que você sentir vontade, você vai comer. É claro. Se você tem uma maçã e se você tem um biscoito recheado, qualquer pessoa no momento de ansiedade ou com vontade de comer um doce vai no biscoito recheado. Inclusive eu. Porque, né, entre os dois, naquele momento que eu tô com vontade de comer um alimento que me deu uma sensação de prazer, eu vou no biscoito. Mas você também pode ter os alimentos, além, mesmo que você tenha algum ou outro alimento industrializado, né, que o ideal é que você reduza, evite, compre o mínimo possível, que você também tem alimentos que você goste. Ou que, por exemplo, sei lá, se você gosta de uma fruta X, se ela te sacia, você tem que ter ela em casa. Se você gosta de uma receita mais saudável, uma receita que você já gosta, você tem que fazer aquela receita para você ter, porque na hora que você sentir vontade, você vai ter que ter um alimento, né? Porque você busca essa sensação. Outra questão dos industrializados é o consumo excessivo de refrigerante, de suco industrializado, porque as pessoas falam para mim, mas eu não bebo refrigerante. Eu bebo mate. Aí eu falando o nome, eu não falei a marca, então posso. Eu bebo mate. O mate, o mate, eu não tô falando do mate caseiro, tá, gente? Mate caseiro, ok, eu também adoro. Tô falando do mate industrializado, né? Tô falando das bebidas, dos chás industrializados, né? Os chás pretos, os chás que a gente costuma consumir. Eles são ricos em açúcar, da mesma forma que o suco. Porque o suco, além de ter açúcar, tem corante, né? Então, é uma combinação incrível, né? Só que não. Ele não é saudável, não é um alimento bacana. Não é que você não possa consumir nunca. O ideal é que você aprenda a conviver sem eles, né? Eles não são alimentos que te trazem nenhum benefício. Mas se você sente prazer em consumi-los, que você entenda que tem que ser com moderação. A mesma questão vai para a bebida alcoólica. Teve um aumento absurdo de bebida alcoólica, do consumo de álcool na quarentena. Aumentou muito. E aí já estão saindo artigos relacionando o que esse efeito causa em relação ao Covid. Então, assim, a bebida alcoólica também não é um alimento saudável. Uma coisa é você beber uma taça de vinho, né? Uma bebida assim, esporadicamente, outra coisa é você se embriagar, né? Várias complicações que a bebida pode causar, né? Próximo ponto. Exagerar em doces, como eu já falei bastante, aí vocês vão falar assim, mas ela quer que a gente troque por uma fruta, né? Trocar um chocolate por uma maçã. Não é essa a ideia, gente. Claro que a ideia é que a gente entenda que os alimentos naturais, eles são gostosos, eles são possíveis de dar a mesma sensação de prazer pra gente, mas é que a gente tenha em casa e que a gente faça doces mais saudáveis pra gente suprir essa necessidade. Na realidade, a gente não gosta do chocolate. A gente gosta do açúcar que tem no chocolate. E se você gostar de chocolate, eu acho maravilhoso. A fruta cacau é incrível. É maravilhosa, mas você consome chocolate 70%, 80%? 50% pelo menos vocês consomem? Ou vocês consomem o ao leite, o branco, que é super gorduroso, né? Então, vai começar a acostumar o paladar. Quanto mais você diminuir o consumo de açúcar, mais acostumado a um alimento natural você vai ficar. No início vai ser muito ruim, sim, você vai sentir falta, só que depois você vai perceber que é uma coisa natural, você já não consegue consumir aquele alimento, você fala, nossa, tá melado. Você não consegue, você mesmo começa a fazer diferenciação. E o chocolate meio amargo, o chocolate amargo, ele faz bem para a saúde, né? Protege até o coração. É super possível incluir ele no planejamento alimentar. Consumir mais frutas por dia. A gente está em casa e a gente não está comprando fruta. Impressionante isso, né? As pessoas, às vezes eu escuto de pacientes assim, por que você não come fruta? Aí a pessoa fala assim para mim, eu gosto, falta de hábito. Eu falei, mas falta de hábito por quê? Então, aí a pessoa acaba confessando, né? A pessoa tem preguiça de comer fruta. Eu não consigo entender como é a preguiça de comer fruta. Eu não consigo, porque não sei se é porque eu fui criada comendo todas as frutas desde nova. Eu amo fruta, eu não ligo de me sujar, enfim. Mas quando a pessoa me diz que tem preguiça de comer fruta, eu falo, ok, abrir um pacote de biscoito é mais fácil. Tudo bem, entendo. Mas, cara, descascar uma banana, uma tangerina, que tipo, você não precisa nem de faca, sabe? Tem frutas que são perfeitas, elas já estão ali prontas. É só você lavar, por favor, higienize da forma correta. Então, eu não consigo entender. Eu acho que é você que não quer consumir a fruta, né? Mas eu entendo que pessoas passam por isso, né? É hábito. Beber pelo menos 2 litros de água e, lógico, né, gente? Eu falei isso aqui a beça, mas é um ponto muito importante. Também não se cobrar tanto, né?
Foi isso que eu falei, né? A gente está oscilando por sensações, então é importante que a gente também se reconheça, né? Se naquele momento você está passando por alguma questão, ou se você está com necessidade de comer X alimento, ou não fazer exercício, ou enfim, ficar no quarto vendo série e comendo X coisa, ok, mas você tem que perceber se isso está sendo uma vez, porque aconteceu alguma coisa, você está cansado, ou se está sendo todo dia, por 4 meses. Então, assim, é o momento de você pensar. Você não vai se cobrar tanto, como eu falei aqui, como eu como, o Antônio também, todos nós somos normais, só que a gente come com moderação, né? A gente entende que não é a base da nossa vida, né? Aqui é só para pincelar, só para falar, né, com o pessoal, que na realidade, hoje em dia, a gente tem uma tabela, né, muito antiga, todo mundo conhece, acredita, a pirâmide alimentar, né? Já foi composta, já foi mudada muitas vezes, né? Hoje em dia, os artigos, eles batem muito na tecla que a alimentação plant-based, que é uma alimentação baseada em alimentos naturais, né? Em plantas. Quando eu digo plantas, eu digo frutas, legumes, verduras, alimentos que venham da terra. Eles são os alimentos mais saudáveis, é a dieta, né? É a alimentação mais saudável. E quando a gente pensa nessa dieta, a gente pensa nos alimentos, né? Então, quando eu falo vamos comer mais comida de verdade, eu estou falando de alimentos in natura. Estou falando daquele alimento que você tira da terra. Ah, claro que você não vai lá na fazenda agora buscar o alimento, né? Mas o alimento que saiu de um lugar, né, de uma produção, que foi para um hortifruti, foi para um supermercado, mas é aquele alimento que está natural, que ele não sofreu nenhuma alteração. Esse é o melhor alimento que existe. Ele é natural. Os minimamente processados são aqueles que tiveram um pouquinho de alguma mudança, mas não mudança na composição, né? Seria um arroz, um feijão, um alimento que teve um cozimento, né? Que teve uma transformaçãozinha. Os processados, então a gente já sabe que teve um aditivo, né? Já teve um sal. Eu gosto de dar o exemplo do milho, né? O milho seria o alimento in natura, o milho em lata seria o processado, o milho em pipoca seria um pouquinho também minimamente processado, o fandangos, ia usando marca, desculpa, o biscoito seria o ultraprocessado, né? Seria o, digamos assim, que não seria nem um pouco saudável. Então, é um cuidado que você tem que pensar que alimentos naturais você tem que consumir em grande demanda, minimamente processados, processados e ultraprocessados estaria lá em cima, no topo da pirâmide, que a gente deveria ter mais cuidado ou não consumir, porque ele não te acrescenta em nada à saúde. Ele te dá uma sensação que vai passar também, que depois você vai ter efeitos e que talvez te cause até mais transtornos do que se você não tivesse ingerido. Aqui eu coloquei só um exemplo, tá? Para exemplificar aqui uma ideia de um cardápio saudável, tá? Eu não gosto de trabalhar com nenhum cardápio pronto, assim, de cara, já para falar, porque eu sei que é muito individual, né? Cada pessoa tem um gosto, cada pessoa tem uma rotina, enfim. Mas é só uma ideia, tá? Pensando no café da manhã, pensando numa alimentação. Sempre começar com uma fruta, se possível. Eu sempre falo para os meus pacientes começarem um dia bebendo água, né? A gente já bebe água, já limpa o corpo, a gente já começa o dia melhor. E já é uma forma da pessoa consumir água. Começar por uma fruta, aqui eu dei um exemplo de uma tapioca, eu botei a chia porque baixa o índice glicêmico, né? A tapioca fica mais saudável. Botei um exemplo de um ovo, poderia ser do gosto de cada um, poderia ser transformado numa crepioca, enfim, várias coisas. Coloquei café porque é um hábito nosso, né? A gente tem um hábito de tomar café, então acaba sendo... As pessoas ficam, mas tomar café? Gente, café sem açúcar. Ele é maravilhoso, ele tem um limite, claro, né? Você também não vai tomar 2 litros de café. Mas 3, 4 xícaras de cafezinho faz muito bem para a saúde. Só que o problema é que a gente lota de açúcar, né? A gente também não gosta do café. A gente gosta do melado com sabor de café, né? Então, quando você começa a desapegar do açúcar do café e você começa a consumir o café puro, você começa a mudar o seu paladar e você percebe como você gosta do sabor. E como o café fica super gostoso e você não consegue nunca mais consumir café com açúcar. Você acha melada. Você pode pôr uma canela, pôr uma fonte melhor no café. Mas, enfim... mas aí pode ser a bebida que você quiser, pode ser uma água, pode ser... Eu tomo mate caseiro, né? Eu não sou tão fã de café, quando eu tomo esporadicamente. Colação, uma porção de fruta. Eu sempre falo que antes do almoço, o ideal é você comer uma coisa leve, né? Mas aí às vezes as pessoas ficam segurando a fome, né? E aí não comem nada e acabam comendo muito na outra refeição. No almoço, gente, o desenho do prato, bem clássico, você divide o prato, uma porção enorme e livre de salada, alimentos crus à vontade, uma porção de legumes cozidos, né? Aí vai da preferência de cada um,
Uma porção pode ser de carboidrato, o que você quiser, pode ser o arroz, pode ser um aipim, pode ser uma batata doce, um inhame, uma fonte de grão, que poderia ser a proteína dos vegetarianos, né? Mas enfim, uma fonte de grão de bico, feijão, e uma proteína animal, se você faz uso. Azeite por cima e uma fruta cítrica para a gente absorver o ferro dessa refeição. Então, uma sobremesa sempre maravilhosa é a fruta cítrica. Lanche da tarde, botei opção, né? Enfim, frutas, uma panqueca, alimentos saudáveis feitos em casa ou naturais possíveis. A banana com canela, até se você quiser dar uma aquecida no micro-ondas, fica uma delícia. Jantar, coloquei sopa, sempre uma boa opção. Botei sopa porque a gente está no inverno. Eu mesmo vou tomar uma sopa daqui a pouco. Eu adoro sopa, então acho que é um momento de consumir uma coisa que não precisa ser uma sopa sem graça, como às vezes algumas pessoas falam. Você pode elaborar uma sopa, tem tantos sabores. Procure, né, de preferência, os produtos que estão na época, né, que são produtos que são mais em conta e são produtos que têm menos agrotóxicos também. Pode ser a mesma opção do almoço, porque às vezes você também não tem paciência de cozinhar, é o que tem em casa e vai ser aquilo. Ou pode ser um lanche saudável. Gente, vocês já experimentaram pizza no pão árabe? Tem coisa mais gostosa do que uma pizza no pão árabe? Você pega o pão árabe, coloca as opções que tem, coloca no forno, fica igualzinha e muito mais saudável. Uma dica de um jantar, lanche bem gostoso e mais nutritivo, né? Lembrando que cada um tem, enfim, X calorias para ser consumidas, tem questões de saúde, tudo tem que ser olhado, tá? Isso aqui é só uma ideia básica, e aí fica muito claro que o que eu prezo no cardápio mais saudável? Comida de verdade, gente. Comida feita, comida que já está pronta, comida feita em casa. Ou pedida também, né? Tem pessoas que fazem comidas que são incríveis e que são caseiras também. Acho que esse foi meu último, né? O outro já é a frase, né? Então, eu encerro essa parte de apresentação, não sei se tem pergunta, vamos falar mais. Com uma frase que eu adoro, que eu acho clássica e é o meu lema de profissão, que para ter uma alimentação saudável, comece descascando mais e desembalando menos. Se você memorizar isso, se você entende esse conceito, você tem que descascar mais, mas claro que tem alimentos que você deve consumir a casca, tá, gente? Mas é na ideia de alimento natural, né? Alimento que você não precisa de embrulho, né? Que não vem em pacotes, que não vem em latas, que não vem prontos, né? Que você vai ter que ou produzir um pouquinho ou que já estão prontos só se for na questão da natureza. E da palestra é isso, né? Obrigada. Rô, tem um negócio aqui muito legal que o Murilo tinha colocado exatamente essa frase aqui. O Murilo está acompanhando com a gente. O Murilo é o nosso parceiro palestrante do café. O Murilo escreveu o seguinte: descascar mais e desembrulhar menos. Exatamente o que você escreveu aí agora. Ele colocou antes de mim? Colocou no chat aqui. Tá todo mundo interagindo. O pessoal adorou muito, muito, muito. Tem uma ou outra pergunta aqui, tem algumas colocações que eu queria te ouvir. Claro. O Tiago está aqui. O Murilo... tirar a tela? Pode tirar, pode colocar só nós aqui agora. Fica à vontade. Ok. E aí alguém perguntou assim, deixa eu ver se eu localizo. Vamos ver se eu vou saber responder, né, gente? Vamos lá. Foi a Erlândia Queiroz. A Erlândia perguntou para a gente assim, Rô, como auxiliar uma pessoa que normalmente tem ansiedade e depressão e que nesse momento de isolamento social tem aumentado a compulsão alimentar? Como é que a gente pode, de repente, dar uma dica, uma estratégia para essa pessoa controlar um pouquinho a ansiedade com alimentação, né? Que é o tema. Como é o nome dela? Desculpa. Erlândia. Erlândia. Oi, Erlândia. Então, vou tentar aqui auxiliar o que eu puder. Em primeiro lugar, né, eu acho que está todo mundo, mesmo quem não tinha quadros de depressão e ansiedade, desencadeou um pouco agora nessa quarentena, né? Quando você já vem de um quadro que você já se conhece ou já faz o tratamento, enfim, é compreensível que nesse momento que a gente está vivendo, que ela aumente. Isso é verdade. E assim, é mais difícil? Mas você consegue enxergar isso. Então, isso já é um ponto muito positivo, porque tem várias pessoas que passam por esse processo e elas nem conseguem enxergar que estão nesse quadro. Então, você já está enxergando que você está passando por isso já é um fator maravilhoso. Se você tiver condições, eu falaria que a primeira coisa, e não condições que eu estou falando financeiras, porque tem vários profissionais que estão atendendo de graça agora na quarentena, psicólogos que eu estou falando. Porque eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que pensar, dependendo de que for o fator, de que for a doença, de que for específico, pensar em qual primeiro, né? Numa ordem, né? A terapia seria muito bom para você, seria importantíssimo casar os profissionais, né? Ter o psicólogo, ter o professor de educação física para motivar para você fazer exercícios corretos e ter o profissional da alimentação também para te auxiliar. Mas se não for possível, Rosana, não dá agora, não estou conseguindo, não tenho como ter esses profissionais.
você tem como conseguir o psicólogo, conseguir alguns profissionais que possam já te dar algumas orientações. O que eu falaria seria o seguinte: se você não consegue ter um profissional para falar agora, você busque alguém da sua família, busque alguém que você consiga ter uma relação de confiança e que você consiga pôr um pouquinho para fora o que você está passando, mesmo que não seja um profissional de saúde, tá? Isso já vai te deixar um pouquinho aliviada. E quando você sentir esse momento de ansiedade que você quiser comer, procure alimentos que são um pouco mais saudáveis. Então, por exemplo, se você precisa mastigar, não importa o que seja, se para a sociedade você ficar mastigando, faz uma pipoca caseira, de panela, sabe? Aquela pipoca bem gostosa. A pipoca você fica mastigando. E a pipoca de panela é um alimento gostoso e saudável. Ela é boa. Se você sente vontade de consumir doces, tenta ir para uma fruta, tenta ir para um chocolate mais meio amargo, tenta fazer um bolo caseiro em casa, um bolo de banana, um bolo até de chocolate, um bolo de cenoura, mas com uma farinha melhor, sabe? Tenta ver se você consegue fazer atividade física, porque isso também vai motivar você, né? Vai te causar sensações boas também no seu corpo, né? E tenta conversar com alguém, principalmente, né? Por favor, porque é muito importante. E vai passar. Boa, boa. Rô, tem duas coisas que me chamaram a atenção aqui. Tá? Primeiro, agradecer a todo mundo, Dani, Tiago, Flávia, Murilo, Andréia, Fernando, a própria Erlândia super participou aqui, a Giane também está com a gente, enfim. Turma, primeiro pedir a vocês de novo, quem puder dar um joinha lá na live, é super bacana. Quem puder compartilhar o link, melhor ainda. Por quê? Porque a gente vai continuar aqui, Rô. Daqui a pouco está entrando o Fernando e a Inês. Aí estou eu e você passando o bastão para o Fernando e para a Inês e saindo. Mas sobre esse tema, Rô, a gente na Foco Saúde tem se debruçado muito em pensar como conectar nutrição, como conectar psicologia e como conectar exercício para que as pessoas possam ter os benefícios para a sua melhora no bem-estar e uma promoção de saúde efetiva. Sim. O que ficou claro aqui da tua apresentação, eu acho que fica bacana para as pessoas saberem, quem está chegando agora ou quem vai chegar depois, é que, pessoal, tem solução para se alimentar. Se alimentar não precisa ser algo chato ou algo muito fechado. Mas uma coisa para mim, Rô, que eu acho que está na hora da gente bater bastante com as pessoas é o seguinte: procurem informações de qualidade, e como o Tiago colocou aqui, eu concordo com ele, eu acho que assim, tem que haver um basta. Está na hora da gente procurar profissionais especialistas no tema. Então, assim, posição minha da Foco Saúde, minha e do Fernando a gente está trazendo parceiros que a gente confia, pessoas que a gente confia, para que as pessoas tenham informação de qualidade. Poxa, você está há 40 minutos aqui trazendo diversas dicas. Dicas de lanche, dicas de café, dicas de almoço, coisas simples e eficientes para as pessoas se alimentarem melhor, beber água. Você falou do café e o Murilo tinha falado do café. A gente já está impactando na vida das pessoas. Uma pessoa que está assistindo com a gente, a Andréia, já tomou o café dela hoje sem açúcar. Olha que maravilha! Pô, sensacional. Então, assim, corta o açúcar, realmente corta. Gente, a gente tem umas coisas na vida que eu acho que a gente tem que assumir. E aí, uma dica para mim final, para a gente encerrando aqui, está na hora da gente assumir a responsabilidade pela nossa vida. A gente pegar o bastão e, gente, agora é comigo. Sou eu que vou resolver. Parar de olhar no outro, parar de falar do outro e a gente agir. E ficou muito certo, porque a Renata falou isso, o Murilo falou isso, a Sabrina, a Thaisa falou isso ontem, a Marcela, e você, nas entrelinhas, está dizendo a mesma coisa. Sim. Só que, vou dizer uma coisa aqui, Fernando e eu, a gente não combinou nada com vocês, tá? Todas essas palestras estão vindo no natural, ou seja, todos nós nos Cada um fez a sua, sim. E o sentido é o mesmo. As pessoas serem as suas próprias promotoras, né? As suas próprias criadoras de solução. E aí, cara, já te agradecer, porque assim, a gente já está fazendo live junto na quarentena há um bom tempo, mas eu diria que essa ficou acima das minhas expectativas, como eu disse ontem para a Marcela. Como eu estou sempre junto com vocês duas, eu já tinha um bom conhecimento do que vocês falam. Mas hoje você foi além. Os conteúdos foram... Que bom! Super bacana. Muito objetivos, muito diretos, muito práticos, para uso mesmo, para eu começar a usar agora. Não precisa esperar amanhã. E eu já vou querer contar uma coisa aqui para todo mundo, Rô, que a gente não fez anúncio, mas já está no site da Foco Saúde. Então, quem puder ir lá no www.focosaudeonline.com.br já vai ver uma coisa muito legal lá.
a gente tem um programa que a gente está lançando primeiro no site, sem promover nada, aonde a gente tem um plano com nutrição, aplicativo personal trainer Foco Saúde e alguns vídeos de saúde mental para ajudar as pessoas a trabalhar esse espectro. Então, pensando no que a gente já vem falando, a gente criou um produto na Foco Saúde com uma parceria especial com a Marcela, com você e com a Foco Saúde para entregar a solução. Então, quem quiser mais informações sobre isso, vai lá no site e dá uma olhadinha. E aí, fechando aqui, gente, que é importante, por favor, o Fernando já colocou até o site lá. Então, a gente já compartilhou o link do site lá no canal do YouTube. Quem estiver querendo acessar já agora, é só clicar no link, vai lá, dá uma olhada, super bacana. E no mais, Rô, cara, super te agradecer. Acho que a frase final fecha com chave de ouro, mas queria que você, de repente, deixasse mais algumas palavras aqui e a gente já recebesse o Fernando e a Inês aqui nessa passagem de bastão para a próxima palestra. Agradecer em primeiro lugar, né? Sempre muito bom estar aqui, batendo papo com você. A gente se deu super bem, né, Antônio? O Fernando também já conhecia, também, ele é incrível. E quando você agora falou, né, da nossa parceria, né, casa todo, né, o que a gente está falando, né? Então, assim, eu acho que as pessoas têm que realmente, a gente tem que parar de se desculpar, né? De usar um termo de eu não consigo isso, deixa para depois. Gente, a saúde não vai esperar, sabe? Não vai esperar o momento certo. Não existe um momento certo, o momento certo é agora. Então, procurem a saúde de vocês, né? Busquem profissionais de saúde. Se você tem dúvida, pesquisa, né? Tem como você saber se a pessoa está registrada, se é um profissional. Não necessariamente tudo que está na internet a gente está mais do que ciente disso, que é certeza, né? Que é uma informação válida, né? Enfim, procure um profissional que ele vai poder te atender e vai poder te ajudar no que você precisar. É isso, obrigada. Quem precisar de qualquer coisa também pode me chamar lá no Instagram, pode perguntar, estou ali solícita, posso tentar dar algumas orientações, ajudar um pouquinho, tá? E acessem o site, vejam os programas, né? Procurem e se cuidem. Boa, Rô. Pessoal aqui super adorou, tá, Rô? Só elogios, Murilo, Novos Hábitos, Thiago. Que bom, obrigada, gente. Andréia, pessoal super elogiou. Eu vou dizer que hoje o pessoal estava inspirado. Eu não sei se foi por causa do café do Murilo e das dicas de ontem, anteontem, mas a interação foi super bacana aqui, já agradecer. Então, pessoal, continua com a gente, o Fernando vai estar entrando aqui daqui a pouco. Rô, no mais uma vez, muito obrigado. Lembrando, gente, todos esses conteúdos das nossas lives ficam lá no canal do YouTube da Foco Saúde. Então, quem puder também seguir o canal, é bacana, sabe por quê, Rô? Quem segue o canal, sempre que a gente publica vídeos novos, e já vou contar logo um spoiler, tem mais de 15 vídeos meus e do Fernando novos, fresquinhos, com várias dicas que vão sair ao longo agora de sábado em diante. Esses vídeos vão estar sendo publicados, então vão se somar as palestras que estão lá. Então é bacana seguir para você acessar esses conteúdos que são de saúde, muito bons. Sim. E lembrando, gente, se você não se inscreveu ainda no link da jornada da Foco Saúde, vai lá no Instagram da Foco, clica lá no link da bio e se inscreve. Por quê? Sorteios, e-book da Rô, e-book da Marcela e diversos outros materiais somente para os inscritos e pelo e-mail. Agora tem uma outra coisa, Rô. A gente está com um grupo no Telegram. Então, pessoal, para fazer parte do grupo, tem que estar de novo inscrito, porque aí a gente manda um link e você tem acesso lá a alguns conteúdos exclusivos que vão estar ou pelo e-mail ou pelo Telegram. Lembrando, mais uma vez, a gente está junto nesse círculo aqui para levar saúde e informação de qualidade com pessoas que a gente gosta e são muito especiais para a gente. Então, Rô, uma ótima noite para você. Vou ficar de anfitrião aqui, esperando a Inês e o Fernando e batendo bola com o pessoal. No mais, muito Posso sair aqui, então? Encerrar? Pode. Obrigada, gente. Um beijinho. Beijo. Fica com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.